trazer memória, histórias, falar do legado do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, ele que nos deixou hoje, foi breaking news no nosso Bastidores, aos 81 anos de idade. Vamos falar da obra desse gênio que registrou os dramas do Brasil pelas suas lentes, conversando agora com outro fotógrafo, Lalo de Almeida, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Lalo? Bem-vindo ao Bastidores CNN. Bom, queria começar falando o que representa para vocês, fotógrafos, essa despedida de Sebastião Salgado. Boa tarde, Tainá. Hoje é um dia muito triste para a fotografia, né? Não só para a fotografia, eu acho que para o mundo, porque o Sebastião Salgado, eu acho que ele usou a fotografia para fotografar esses grandes temas da humanidade e levar essas questões para uma audiência global, né? Ele teve essa capacidade de usar a linguagem visual, a fotografia, para falar de temas tão importantes para uma audiência enorme. Então, era uma referência, talvez a maior referência para mim, eu acho que para uma geração de fotógrafos. Quando eu comecei a estudar fotografia no começo dos anos 90 e quando eu estudava a história da fotografia, o Sebastião Salgado já estava nos grandes nomes da história da fotografia, como, né, junto com Cartier-Bresson, com Joseph Kudelka, com outros grandes autores que estão na história da fotografia. O Sebastião Salgado, no início dos anos 90, já estava nesse patamar e depois disso continuou fotografando em alto nível por mais 40 anos. Então, eu acho admirável, é uma obra extensa, importante. Ele está no patamar dos grandes artistas da história não só da fotografia, mas acho que da humanidade. Lalo, você tem esse trabalho também focado, assim como o Sebastião, né, em trabalhos documentais, também olhando, né, para o humano da fotografia, tentando trazer essa conexão também, falando muito da natureza, preservação do meio ambiente. Você se considera um seguidor do legado de Sebastião Salgado? E qual foi a sua experiência, essa troca profissional com ele, como observador e o crescimento, né, da sua carreira? Como que Sebastião Salgado, na sua avaliação, influenciou para que você seguisse com esses passos? Eu acho que a gente todo mundo é resultado de uma série de influências, né? Talvez o Sebastião seja a maior delas, até pelo fato dele ser brasileiro, então era uma grande referência, né? Olha o fotógrafo brasileiro, o que que ele está fazendo por aí. E eu admirava muito, uma das coisas que eu mais admiro, talvez por essa cabeça dele de economista, além dele estar atento aos grandes temas da humanidade, ele conseguir viabilizar esses projetos. Então, eu sempre admirei essa capacidade dele de conseguir ficar tanto tempo desenvolvendo um projeto que ele considerava importante naquele momento. Ele tinha essa sensibilidade de entender quais eram os grandes temas da humanidade naquele momento e conseguia viabilizar esses projetos para ficar muitos anos documentando isso e depois publicar os livros e tal que circularam o mundo. Então eu acho que era muito inspirador, né, de ver como o Salgado conseguia viabilizar a fotografia dele. Não só em termos estéticos, que ele era um mestre, né, no uso do preto e branco e tal, mas do ponto de vista até prático mesmo. Como ele conseguia ficar tanto tempo documentando algum tema, como ele conseguia viabilizar o trabalho e tal. Então, eu acho que ele foi uma referência para mim em muitos aspectos, né? Não só no aspecto, vamos dizer, de estilo de fotografia, do uso do preto e branco. Ele era um mestre no uso do contraluz. Ele sempre falava isso, que ele gostava dessa coisa da luz e tal, que vinha do lado oposto e dava o volume para as coisas. Ele gostava muito de falar disso. Então, do ponto de vista técnico também, mas também do ponto de vista dessa coisa, de como viabilizar esses grandes trabalhos, desses grandes temas e trazer esse debate, né? Ele usava a linguagem visual, a fotografia, para trazer esses grandes temas para a sociedade. Então, muito admirável, acho que esse foi uma grande inspiração. Grande parte do meu trabalho que eu faço hoje é na Amazônia, especialmente não só na Amazônia, mas questões socioambientais. E era o tema que ele
estava abordando nos últimos 10 anos, né? Tanto com Gênesis, que foi um projeto dos anos 2000, e como a Amazônia mais recentemente. Então, claro, era uma referência e foi uma influência muito grande. E eu sempre tentei seguir esse modelo, né? Dessa grandes projetos de documentação, de se aprofundar nesses temas, que muitas vezes o fotojornalismo não te dá essa oportunidade, né, de você se aprofundar nos temas. A gente dá umas pinceladas nas coisas. E essa fotografia documental que o Sebastião fazia, ele se aprofundava, ele ia até o limite desses assuntos. Então é uma coisa que sempre me inspirou, uma coisa que eu sempre persegui, persigo até hoje. E, enfim, é uma grande referência. Demorar o olhar, né, na fotografia é um privilégio para todos nós, viu, Lalo? Aqui com a informação não é diferente. Para a gente encerrar, Lalo, eu queria que você trouxesse um pouco de história, de convivência ali, do que ficará na sua memória dessa experiência sobre Sebastião Salgado. Não só do legado, mas de uma experiência mais pessoal. Então, na verdade, assim, eu nunca tive um super contato com o Sebastião. Foi vamos dizer assim, um amor platônico. Mas eu tive Já uma vale. experiência. Já vale, exato. Mas eu tive uma experiência engraçada que no começo da minha carreira, o primeiro prêmio que eu ganhei foi numa Bienal Internacional de Curitiba. E eu estava hospedado no hotel, que era organizado ali pelo evento. E um dia eu abro a porta, assim, estou saindo do meu quarto, eu olho, tá o Sebastião e a Lélia saindo do quarto. E para mim, falei, nossa, e tal. E depois foi ele que me entregou o primeiro prêmio que eu ganhei na minha vida de fotografia. Então, isso me marcou demais, né? Depois eu encontrei com ele rapidamente em São Paulo. Depois, quando eu estudei na Itália, ele foi num evento da Magnum, que era a agência que ele trabalhou. Então eu fui encontrando, mas eu estava sempre atento aos movimentos que ele fazia, né? Porque era o tipo de, vamos dizer assim, de fotografia que eu gostaria de fazer. Então ele foi uma referência a vida inteira e, enfim, deixa essa obra imensa. E é isso, mas a obra continua sendo, né? O Sebastião nos deixa, mas a obra dele continua e vai continuar sendo sempre uma referência para mim e para tantos outros fotógrafos que vêm aí pela frente. Mas é muito grandioso isso que você conta pra gente, da forma que mesmo distante, você foi observando, teve essa oportunidade de estar mais próximo, mas foi sempre uma pessoa que impactou o seu crescimento profissional, né? E como contigo, muitos outros fotógrafos possivelmente, né, têm histórias semelhantes para contar da forma como aconteceu, Lalo. A gente agradece demais o seu tempo disponibilizado aqui para compartilhar essa experiência, essa memória. No fim do dia, né, o que tem que ser compartilhado mesmo, né, de uma forma leve, de uma forma espontânea, alegre, as memórias que ficam e falar sempre do legado de Sebastião Salgado, que impacta, né, a cultura, a fotografia do Brasil e do mundo. Repercussão internacional, a despedida desse gênio. Obrigada, Lalo de Almeida, fotógrafo da Folha de São Paulo, conosco. Um bom trabalho. Até uma próxima, Lalo. Até uma próxima.